consegue botar esse café aqui? Vamos lá, galera. Vocês que estão voltando comigo pra gente agora ir para esse bloco 2, top. Agora a gente vai entrar na parte processual. Agora vai ser bem bacana. Agora a gente vai identificar qual é a peça processual e a gente vai redigir essa peça processual, tudo bem? Bloco 1, quem assistiu foi fenomenal, não foi? Deu para entender todas as inconstitucionalidades da questão, tá? Para quem está entrando agora no bloco 2 e não viu o bloco 1, eu aconselho vocês assistirem o bloco 1 que está postado aí para reprise, tá legal? Vai ficar por 24 horas. A questão que a gente está resolvendo é essa aqui, tá? Se alguém quiser printar a questão, essa questão prático-profissional, tá? É a peça processual, tá certo? Se alguém quiser dar um print aí na tela, ó. Essa é a questão que a gente está resolvendo, uma execução fiscal bacana, tá? Com 6 inconstitucionalidades, tá? Com 6 inconstitucionalidades. Então a gente tem aqui uma execução fiscal, tá? Pelo município, tá? Então, vamos lá. O que é que eu vou pedir a vocês todos para a gente prosseguir a aula da mesma qualidade que foi no bloco 1? Eu estou ao vivo, vocês sabem disso, eu vou até inverter aqui para vocês verem, ó. Eu estou ao vivo ali naquela câmera grande ali no meio. Eu estou com a transmissão com 1.300 pessoas no site do portal ao vivo. Esse link aqui que a Mitila colocou, bit.ly/pb aula ao vivo. Tá rolando ao vivo. Tem mais de 1.300 pessoas conectadas, a imagem Full HD, a apostila está em PDF disponível no site para a galera pegar. Eu vou abrir aqui, olha só, olha o tablet que está aqui comigo, vocês estão vendo? O tablet. Eu vou desenhar a peça processual toda nesse tablet e, eventualmente, quem não tiver conectado no site pode ver aqui pelo Periscope. Eu estou compartilhando pelo Scope a aula que está ao vivo no site do portal, tá? Então, se vocês quiserem entrar no site do portal, tá? Então, bota aí, digitem bit.ly, se alguém puder botar o endereço aí para os amigos que não tem, bit.ly, tá? bit.ly, bit.ly, tá? bit.ly, deixa eu abrir aqui. Isso, p/pb aula ao vivo. Obrigado, Mitila. bit.ly/pb aula ao vivo. Tudo bem? Então, é só clicar lá, se cadastrar rápido e a aula vai abrir pelo seu computador. Se você quiser ficar aqui pelo celular, você fica comigo. Mais uma vez aí, para quem não pegou a questão, tudo bem? É só printar a tela, tá certo? Printa a tela. Essa é a questão. Eu resolvi o mérito dela, expliquei as 6 inconstitucionalidades no bloco 1. O bloco 1 aqui no Periscope está disponível, tá certo? O que é que eu vou pedir agora, galera? Quem fica aqui no Scope, só coraçãozinho. Matheus Monerá, grande Matheus. Que bom te ver aqui, Matheusão. Saudade de você, cara. Só coraçãozinho, tá certo? Então, ó, a questão é para quem quiser printar. Quem quiser baixar a apostila, entra lá no bit.ly/pb aula ao vivo. Tá rolando, tá? A gente está com mais de 1.300 pessoas, tudo bem? Fábio, eu sou coach profissional, eu desenvolvo pessoas e formo campeões, não só na área jurídica. Sou advogado, mestre, doutorando em Direito, tenho livros publicados e sou empresário no Brasil e nos Estados Unidos. Tenho uma empresa de coaching nos Estados Unidos, uma empresa de coaching e um curso preparatório no Brasil. E sou pai de 2 crianças maravilhosas e casado com uma mulher incrível. Tá legal? E eu tô aqui treinando a galera. Vamos embora? Tamo junto. Valeu, galera. Filipão Garcia, beijo. A Biane, Fabi, todo mundo, beijão. Vamos lá, vamos começar? 0 mensagens. Priscilinha, galera, tudo tem que abrir no portal. 0 mensagens. Só coraçãozinho na tela. E ó, convidem seus seguidores e vamos lá, que vamos falar de execução fiscal na vez. Vocês vão aprender a redigir uma peça processual hoje comigo aqui. Vamos lá. O senhor vai só colocar o telefone gravado? Só quando eu for começar a redigir a peça. Porque eu coloco soltar a música no meu telefone e capto o áudio. Pessoal do Periscope. Pode ser. Se o senhor quiser. Você quer fazer pelo seu Periscope? Como assim, Henrique? Não, eu vou soltar a música no Ah, sim, ótimo. O seu telefone captura. Tá, pronto, beleza. Vamos lá, vamos começar. Começando, hein? Só, sem mensagem, certo, galera? Eu vou ficar olhando pra frente, então vamos ser educados, vamos cooperar pra galera que tá focada na aula. Nada de mensagem. Vamos lá, pessoal, bloco 2 da nossa aula. Passo agora a enfrentar a questão sobre a ótica processual. O que aconteceu no caso concreto, e a gente leu a questão algumas vezes. O município inscreveu o José em dívida ativa, entendendo que o José deveria pagar o ISS que fora lançado com 6% e executou o José. Lembre-se
Toda a historinha foi como? O prefeito, em junho de 2015, isso é um caso real, tá, gente? Em junho de 2015, o prefeito editou um decreto e majorou o ISS, que era 2% sobre serviços educacionais, para 5% e para 6%. Mandou tributar ao longo de todo o ano, inclusive os primeiros 6 meses do ano que foram anteriores à majoração. E quando chegou em, qual foi a data que veio o lançamento? Quando chegou em janeiro de 2016, foi feito o lançamento cobrando esse ISS. O José ficou indignado e falou, não vou pagar, tem 6 inconstitucionalidades nessa cobrança, violou legalidade, violou isonomia, violou irretroatividade, violou anterioridade, violou proibição de confisco e violou teto de alíquota de ISS. As 6 inconstitucionalidades que você viu no bloco passado. Não vou pagar. Só que o José, inocente, não impugnou essa cobrança administrativamente. José, talvez por não ter um aprendizado dos valores básicos do direito tributário, acreditou que bastava ignorar a cobrança. E não é assim que a banda toca. Até porque a gente sabe que os atos de lançamento, os atos de cobrança de tributo, eles são atos que têm presunção de validade até que a gente impugne e prove o contrário. A gente sabe, ok? A gente sabe que os atos administrativos gozam de presunção de validade, de presunção de legitimidade, até que se prove o contrário. Então, quando a Fazenda Munícipe promoveu o lançamento, cobrando esse ISS, com a majoração implementada indevidamente pelo prefeito, com todas as patologias já mencionadas no bloco anterior. Quando o município formalizou o lançamento é um procedimento administrativo que goza de presunção de validade. O José precisaria ter impugnado esse lançamento para pedir, ora administrativamente, ora judicialmente, a invalidação dele, libertando-se dessa cobrança. Todavia, José, com a postura que, infelizmente, é a postura que é praticada pela maioria dos brasileiros. José ignorou essa cobrança. Infelizmente, sabemos todos, nós no Brasil sofremos de um baixo grau de constitucionalidade na mente das pessoas. Um baixo grau de acesso às informações mínimas dos conhecimentos jurídicos. Eu digo a todo mundo, e vocês são meus alunos, sabem disso, que a gente só vai evoluir culturalmente quando a gente passar a introduzir nas escolas noções básicas de direito constitucional, o que é a Constituição, o que é um sistema normativo, o que são normas jurídicas, o que são normas de conduta, normas de comportamento, e a gente, a partir de quando as crianças virarem adolescentes, ensinar noções básicas de direitos humanos, direito do consumidor, direito de trabalho, direito tributário. Do contrário, a gente chega no que a gente tem na nossa sociedade hoje, que é uma imensa quantidade de pessoas na população que não tem a mínima noção de nada. E aí os sistemas normativos não funcionam. E o que é que aconteceu com o José? O que acontece com milhares e milhares e milhares e milhões de brasileiros? Foi feita uma tributação indevida e ele ignorou. E talvez o José tenha dito para alguém, não dá nada, não vou pagar não, deixa para lá. E o que é que a administração tributária municipal fez? Fez o que tinha que fazer. Se foi feito um lançamento e tem presunção de validade, promoveu-se a inscrição desse débito no cadastro de inadimplência, no CADIM, no cadastro em que se ativa a dívida para possibilitar a execução dela. Inscreveu-se o débito num cadastro de inadimplência, ativando-se essa dívida para execução, tornando-a dívida ativa. Dívida ativa. Vocês que já estudam comigo há mais tempo sabem o conceito de dívida ativa. Dívida ativa é a dívida que está autorizada a ser executada a qualquer momento. Então, dívida ativa é a dívida que está autorizada a ser executada a qualquer momento. É aquela dívida que a administração entende que ela possui os atributos passíveis da execuibilidade. É aquela dívida que a administração entende que ela comporta aqueles atributos da liquidez, certeza e exigibilidade. Então, o administrador pegou esse débito já lançado, com prazo para pagamento ou impugnação já exaurido, e diante da omissão do contribuinte, o enunciado deixar claro que o contribuinte se omitiu, não questionou, a administração promoveu a inscrição desse débito no cadastro de inadimplência. E essa dívida, após inscrita, fica autorizada a qualquer momento, ser executada. Tornou-se possível a execução judicial desse débito. E foi o que aconteceu. Após a inscrição em dívida ativa, possivelmente, o procurador de Fazenda Municipal pegou a cópia desse termo de inscrição, extraiu uma cópia, transformando num título executivo, que é a certidão de que a dívida foi ativada. O título executivo, formalizado administrativamente, o título executivo extrajudicial, que consiste nesse documento
que é o documento que se faz extraindo-se a cópia do livro, onde se fez o termo de inscrição do débito em dívida ativa, se fez o termo de inscrição no livro público de dívidas que são ativadas para serem executadas, se fez o termo de inscrição nesse livro, e com esse termo de inscrição no livro, veio o procurador, tirou uma cópia, transformou esse termo de inscrição do livro num documento fora do livro, fez uma cópia daquela página, anotou de que livro é, qual é o volume, qual é o tomo, e esse documento agora é o que o juiz vai ver na petição inicial, e vai dar ao juiz a certeza que essa dívida que se está executando foi inscrita. Esse documento é o documento que leva ao juiz da execução que vai ser proposta a certeza de que a dívida que se está executando foi ativada, foi autorizada a ser executada. Por isso o nome do documento é certidão de dívida ativa, porque é o documento que certifica que existe uma dívida que foi inscrita no cadastro de inadimplência, porque com toda a fé pública que ilumina os atos dos agentes públicos, aquele agente que fez a inscrição acreditou que a dívida era devida, que ela era líquida, certa e exigível. Então a Procuradoria, no caso concreto, pegou a certidão de dívida ativa, já com o nome do José, e promoveu o ajuizamento da ação de execução fiscal. O que aconteceu quando o José foi executado? Ajuizada a execução fiscal, o juiz, atenção, todo mundo atento agora, o juiz, ao pegar a inicial, ele tem que fazer um juízo de valor, se ele defere ou indefere a petição inicial. Se o procurador fez a petição inicial sem qualquer vício que a macule, sem qualquer pecha no campo da regularidade formal, essa petição há de ser deferida. Inclusive, lembrem-se, os que já estudaram comigo, na execução fiscal, a gente trabalha com a petição inicial simplificada. Recordem-se que a Fazenda Pública tem um privilégio assegurado no artigo 6º da Lei de Execuções Fiscais. A Procuradoria goza de um privilégio expressamente previsto na LEF, na Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6830 de 80, a Lei 6830 de 80, a Lei de Execução Fiscal. Ela favorece a Fazenda com esse privilégio de fazer a petição simplificada, né? Uma petição simples, não precisa trazer causa de pedido, descrever fatos, descrever direito, a CDA fala por si só. Então o procurador pegou lá a petição inicial, fez, colocou a CDA, às vezes a CDA é a própria petição inicial, ele só acresce os pedidos, endereçamento dos pedidos, né? E aí ele protocolou e ele ajuizou a ação de execução. O juiz, ao pegá-la, faz um primeiro juízo valorativo em que ele vai analisar se há algum vício que macule essa inicial, tornando-a digna de indeferimento, ou, se não havendo dita patologia, ele defere a petição inicial. Ao deferi-la, ao deferir a petição inicial, não há razão para a Fazenda ficar insatisfeita, recorrer, apelar, né? Entrar com embargos infinitos de alçada dependendo do pequeno valor, nada. A petição foi deferida, o que é que o juiz faz? Ao deferi-la, ele profere um despacho. O despacho ordenando a citação do executado. Então, quando o procurador faz a petição lá, artigo 6º da LEF, ajuiza a ação de execução fiscal, o juiz, ao deferir a petição inicial, ele faz aquilo que está no artigo 7º da LEF. Ele profere o despacho liminar citatório, o despacho ordenando a citação do executado. Esse despacho produz uma série de efeitos. Alguns desses efeitos são listados nos 5 incisos do artigo 7º da LEF, e também no artigo 8º, parágrafo 2º. Quando o juiz ordena a citação do executado, proferindo o despacho tem esse primeiro efeito, que é ordenar o cite-se, ordenar que se cite, que o juiz a citar. E ao ordenar a citação com esse despacho não só ordenou a citação, como esse despacho interrompe a prescrição com efeito retroativo à propositura da demanda, e esse despacho que ordena a citação e que interrompe a prescrição retroativamente à propositura da demanda, ele ainda tem uma autorização implícita nele para, caso o executado após citado em 5 dias não pague nem apresente garantia, se possa promover penhora, se for o caso, arresto, avaliação dos bens e registro, né, dos bens eventualmente penhorados ou arrestados. Então veja que quando o juiz defere a petição inicial, ele prolata um despacho ordenando que se cite o executado, e esse despacho citatório produz vários efeitos, plúrimos efeitos jurídicos, dentre eles ordenar a citação, interromper a prescrição retroagindo a propositura e autorizar que, caso o executado seja citado e no prazo legal não ofereça bens ou não pague, que se possa proceder à constrição do patrimônio para buscar a satisfatividade do crédito exequendo. Nesse mistério, se dizer que quando o juiz despacha ordenando a citação, possivelmente ocorrerá a citação. E possivelmente, que eu não vou presumir o contrário, haverá uma citação válida. E o executado será citado.
E se ele não fizer nada e esgotar o prazo, esse prazo em regra é de 5 dias, se for citação por edital 30, réu fora do país 60, não sendo o caso de citação editalícia, que esse prazo galopa para 30 ou 60 dias, o prazo é exíguo, é de 5 dias. E o executado é citado para em 5 dias escolher o que ele vai fazer. Se nada fizer, se não pagar, não oferecer garantia para embargar a execução, não apresentar uma exceção de pré-executividade, esse executado passa a ter o seu patrimônio passível de constrição, submetido à agressão oriunda do ato constritivo, legalmente contemplado, judicialmente promovível. E é o que é que vai acontecer? Eu posso ter a penhora, portas adentro, posso ter o arresto, nas hipóteses de medida cautelar de arresto, do patrimônio dele, tudo bem? Ótimo. Só que não é o caso concreto. No caso concreto, o José, o que é que o José fez no caso concreto? O José, ao ser citado, o que é que fez o José? Ele de imediato procurou o advogado e já indicou um imóvel em garantia. Olha, eu estou sendo executado, uma cobrança de ISS, majoraram ISS ano passado, eu sou um professor, eu sou um educador, eu sou um prestador de serviço educacional e o prefeito, com algumas flagrantes inconstitucionalidades, majorou o ISS para 6%, mandou cobrar esse ISS sobre todos os serviços que eu prestei ano passado, a alíquota era 2%, estão me cobrando 6%, o triplo do que eu teria que pagar, eu não paguei e estão me executando. Fui citado agora e vim procurar o senhor, a senhora aí, meu advogado, minha advogada, para que eu possa me defender diante dessa ação de execução. Tenho esse imóvel aqui no Brasil e quero indicá-lo para ser nomeado como bem nomeado a penhora. E aí o José narra o enunciado da questão, né? A questão deixou clara, o José indicou o imóvel a penhora, tudo bem? E aí isso acontece na vida real. Ele indicou o bem dele a penhora. A partir desse momento, o que você deve fazer? Eu vou ler, aqui não precisa botar na tela a imagem, eu vou ler aqui, tá legal? A parte final da questão, tá? Citado no dia 2 de março de 2016, José te contratou como advogado e indicou de imediato um dos imóveis que possui no Brasil para ser nomeado em garantia do débito, solicitando que ajuize a ação adequada, sublinhe isso para não errar na prova. Isso aqui mata que não é para fazer EPE. Ajuize a ação adequada após a garantia do juízo para viabilizar o questionamento da cobrança feita com a alíquota de 6% sobre todos os preços recebidos ao longo do ano 2015 relativamente aos serviços educacionais prestados. Redija a peça processual correta diante do que foi proposto. E quanto à questão do ISS, apresente os argumentos para livrar José da dívida. Bom, no caso concreto, você vai fazer uma petição inicial para ajuizar a ação de embargos do executado, os embargos à execução fiscal. Vejam, quando o executado é citado, ele, em regra, trafega dentre duas naturais vias de defesa processual. É comum na advocacia tributária que a gente trafegue dentre duas opções comuns, não que não existam outras. Essas duas que vos falarei são as comuns. E quando a gente defende um cliente da gente que está sendo executado, normalmente a gente usa a medida processual A ou a medida processual B, dentre as duas que vos falarei. Ou a gente trabalha com os embargos do executado, que consistem numa ação, a ação de embargos, ou a gente trabalha com a exceção de pré-executividade, que tem por natureza ser um incidente processual de defesa íncito nos próprios autos da execução. De novo, quando alguém está sendo executado pelo Estado na execução fiscal, os mais comuns caminhos para defendê-lo consistem em, ora, se buscar o uso da ação de embargos à execução fiscal, ou se buscar o uso do incidente processual chamado exceção de pré-executividade, que aqui entre eu e vocês deveria se chamar de objeção, porque não é exceção, é objeção de não executividade. A gente deveria chamar de objeção de não executividade. Todavia, o nome que Francisco Pontes de Miranda imortalizou, eu não estou aqui para relativizar isso agora, foi exceção de pré-executividade, e esse é o nome que a gente vai levar aqui durante a aula, tudo bem? Bom, então, na vida real, e vida real é uma coisa, prova é outra. Na vida real, um executado pode buscar a defesa ou pelos embargos ou pela EPE. Cada uma dessas vias de defesa tem, a seu turno, requisitos específicos para as suas admissibilidades. É dizer, para caber embargos do executado, existem regrinhas específicas de admissibilidade.
Já para caber exceção de pré-executividade, existem outras regrinhas para a admissibilidade. As regras são diferentes para que ora caiba embargos, ora caiba exceção de pré-executividade. Então, para que você consiga ajuizar embargos, você tem que obedecer certos requisitos. Para que você consiga apresentar, opor, trazer para os autos da execução a EPE, você tem que obedecer outros requisitos. Às vezes, você só consegue obedecer os requisitos que permitem os embargos. Às vezes, você só consegue obedecer os requisitos que permitem a EPE. Às vezes, você não consegue cumprir nenhum dos requisitos e nem cabe os embargos, nem cabe a EPE, entende? Então, observe, eu vou lhe explicar agora muito objetivamente, de uma maneira muito sintética, quais são os requisitos para caber embargos, quais são os requisitos para caber EPE. E você vai perceber que, no caso concreto, uma informação define que, nesse caso da prova, o candidato teria que fazer embargos. Nesse caso, conforme o enunciado, o que o enunciado está propondo, quem fizesse EPE, zeraria. Na vida real, possivelmente seria cabível a EPE aqui. Se fosse uma advocacia real, num escritório, o cliente chegando... Aliás, isso é um caso real meu da semana passada, tá? Sendo um caso real, nesse caso, eu posso fazer a exceção de pré-executividade e eu posso embargar a execução. Vou explicar por que vocês vão entender. Na prova, não. Porque o examinador escolheu que ele quer corrigir embargos. Ele disse ajuize a ação. E EPE não é ação. É juridicamente impossível ser EPE a peça quando ele diz ajuize a ação. Ele escolheu a peça que ele quer corrigir no processo ao qual eu estou me submetendo à avaliação. É incidente no processo de execução já em andamento, é um incidente, está no meio do caminho, é um incidente processual de defesa que eu acosto nos autos e exponho ao juiz da execução as razões que tenho para tentar mostrar a ele que não procede o direito supostamente alegado como um suposto direito alegado pelo exequente. Para que caiba essa forma de defesa, o que é fundamental é que a matéria seja de ordem pública e que eu não dependa de dilação probatória. Porque se o juiz disser, meu filho, isso aqui só com perícia, isso aqui só com laudo, isso aqui só ouvindo testemunha, só mandando produzir documentos, então você tem que embargar. A EPE, ela só cabe nas hipóteses que eu não preciso de dilação probatória. Então, se é desnecessária a dilação probatória, ou porque o fato é público e notório e não tem que produzir prova nenhuma, basta alegar, ou porque eu tenho as provas previamente em mãos, pré-constituídas, não tenho que constituí-las no percurso do processo. Se eu tenho prova pré-constituída, ou se não é necessário qualquer tipo de prova, basta a narrativa, eu posso juntar essa petição nos autos e pedir a extinção da execução, ou pedir a ilegitimidade passiva do meu cliente, a eliminação dele do processo. Tudo bem? EPE eu tenho que dar garantia? Não, ainda que eu possa dar. Penhorar o patrimônio do meu cliente. Se eu percebo que eu não preciso de nenhuma dilação probatória e que é matéria de ordem pública, prescrição, nulidade da CDA, EPE neles. Vê se eu vou ajuizar ação de embargos porra nenhuma para fazer novos autos, para envelopar, para mandar... Que porra nenhuma. Atravesso o EPE dos autos, mesmo com juízo garantido. Então se ligue. Quais são os dois requisitos para caber a EPE? Para caber a EPE, matéria de ordem pública, de necessidade de dilação probatória. Esses são os requisitos. Ou seja, a EPE me libera da necessidade de ter que fazer uma ação por fora. A EPE me dispensa a necessidade de ter que garantir o juízo. Porra, para que eu vou garantir o juízo? Vou lhe dar um exemplo bem grosseiro, bem tosco. Estão me executando por uma dívida que eu já paguei, estou com o recibo na mão, cacete. Se eu estou com o recibo na mão, para que eu vou depositar em cabeça penhora, submeter meu patrimônio à agressão se eu tenho na mão a prova que a execução é infundada? Eu faço a petição, junto essa prova documental e atravesso nos autos da execução. Eu não preciso da garantia nenhuma para mostrar a ele que a execução está provadamente equivocada. Comprovadamente equivocada. Então a EPE não depende de garantia. Por isso que na prática o advogado que está ligado, que está antenado, se ele consegue fazer a EPE, ele não troca a EPE por embargos nunca, meu filho. Porque nos embargos eu tenho que dar garantia, eu tenho que onerar o patrimônio do meu cliente, isso é mais caro, isso é mais demorado, é uma nova ação. Na EPE não. Na EPE eu não tenho que dar garantia nenhuma, porque eu não tenho que produzir prova nenhuma, ou porque o fato é público e notório, por simplesmente narrado, autocomprovado, ou porque eu tenho as provas já na mão. Se eu já tenho as provas na mão, matéria de ordem pública, para que eu vou ajuizar a ação de embargos, caramba? Entendem? Então eu junto a petição dentro dos autos da execução e com uma única ação que é de execução, eu na qualidade de réu executado, excipiente, réu executado, excipiente, oponho a exceção, a exequente que fica excepta. E eu peço ao juiz que extinga a execução sobre os argumentos que expõem documentos que anexo. Para caber matéria de ordem pública
e desnecessidade da legislação probatória. Não tem regra de prazo, EPE pacificado isso no STJ, primeira turma de direito público, segunda turma de direito público, primeira sessão de direito público, geração clássica do STJ já dizia isso. Ministro Luiz Fux, hoje no Supremo, na época, na primeira turma. Ministra Helena Calmon, na época, hoje aposentada na segunda turma. Ministro José Delgado, hoje aposentado na primeira turma. Ministro Teori Albino Zavascki, hoje aposentado na primeira turma. Atualmente, ministro Mauro Campbell Marques. Todos eles, todos, sempre disseram, EPE é uma defesa atemporal, não tem regra de prazo em lugar nenhum. Você vai inventar o prazo como? Se EPE nem na lei está. A EPE nasceu de duas fontes jurídicas, doutrina e jurisprudência, não veio pela lei, não existe previsão na lei para EPE. Então EPE não tem prazo e não tem que dar garantia. E embargos? Embargos tem prazo e tem que dar garantia. Agora veja as diferenças, olha para as minhas mãos, venha junto comigo. Everybody look to me now, it's the showtime, the finish of the showtime agora, para cair que nem um relâmpago, iluminar sua mente, meu irmão. Olhe para cá. Mão do relógio, embargos. Mão sem relógio, EPE. Se liga, se liga, se liga, se liga, meu irmão. Embargos, EPE. Eu vou repetir isso 10 vezes, então vai só prestando atenção. Embargos é uma ação. EPE não é uma ação. Embargos, eu ajuizo uma nova ação. EPE, eu atuo dentro da ação de execução. Embargos é uma defesa fora dos autos da execução. A nova ação é uma defesa fora dos autos. E no juízo passou a ter duas ações, ação de execução e ação de embargos. EPE é uma defesa dentro dos autos da execução e o processo é um só e eu continuo com uma ação. Olha a diferença visível. Embargos, duas ações, ação de execução e ação de embargos. EPE, uma única ação, a ação de execução. Embargos, defesa fora dos autos. EPE, defesa dentro dos autos. Embargos, novos autos. EPE, petição dentro dos únicos autos da execução. Ok? Embargos, natureza jurídica, ação autônoma de ataque à ação de execução. Embargos, ação autônoma distribuível por dependência de ataque, de impugnação à ação de execução. EPE, natureza jurídica. Incidente, um incidente é o que está no meio do caminho, não está começando, é um incidente, já vem no meio do andamento. Incidente processual de defesa de um executado. EPE, natureza jurídica, meu brother. Incidente processual de defesa de um executado. Embargos, cabe dilação probatória. Embargos, posso requerer a permissão para a prova, para a produção de todas as provas cabíveis em direito e úteis ao enfrentamento do mérito, deslinde da causa. Cabe permissão de provas, produção de prova. EPE, só cabe EPE se não couber dilação probatória, se não for necessário. Não cabe produzir provas em EPE. Se você pega um caso concreto, malandro, isso aqui só com perícia. Esquece EPE que não rola, não cabe EPE. Então EPE é proibida a dilação probatória. Embargos, cabe dilação probatória. Embargos, tem prazo de 30 dias para ajuizamento. EPE não tem prazo, defesa atemporal. Embargos, só se ajuiza com juízo garantido. EPE, eu posso apresentar com juízo garantido ou não, eu não dependo de garantia. EPE, independe de garantia. Embargos, só com garantia do juízo. Cuidado, se o juízo está garantido, eu posso fazer EPE, não tem nenhuma incompatibilidade. Nesse caso aqui, o José nomeou bens a penhora. A priori, eu poderia até fazer EPE. Se não fosse necessária a dilação probatória, na vida real eu poderia defender o José por EPE. Nessa questão não poderei, porque a questão fala, faça a ação, ajuize a ação após a garantia. Não tem pra onde correr, o examinador inteligentemente fechou que ele quer embargo, só cabe embargo, não tem nem fudendo, chororô, não tem, brother. Não tem, mete a porra da vela no saco, não tem, é embargos e acabou. Tá claro? Então, vem junto comigo. Embargos, tem que dar garantia, juiz tem que dar garantido, EPE independe de garantia, ainda que se possa fazê-la com juízo garantido. Embargos, eu posso tacar matéria de ordem pública ou não, EPE só matéria de ordem pública. Então, EPE só matéria de ordem pública. Embargos não é necessário que se seja matéria de ordem pública. Pode ser uma matéria que não é uma daquelas que o juiz pode conhecer de ofício. EPE só matéria de ordem pública. EPE não precisa de garantia, embargos tem que ter garantia. EPE não tem regra de prazo, embargos, prazo de 30 dias. EPE, defesa nos autos, embargos fora dos autos. EPE, o processo sair com um único processo, uma única ação. Embargos passam a ter duas ações. Bom, o que é que está na questão?
Você é contratado como advogado de José, que ele informa que está indicando um imóvel para ser nomeado a penhora e pede a você que ajuize a ação para defendê-lo após a garantia. Ação de embargos. O que é que eu vou fazer com você no próximo bloco? A petição inicial da ação de embargos. A gente vai agora montar P1. Lembram? Os que já são meus alunos. Quem não é meu aluno, se ligue nisso aqui. A petição inicial, eu ensino isso para a galera aprender com facilidade. Eu pego muitos alunos que estão no 8º semestre de faculdade e fazem a segunda fase comigo. Nunca fizeram a petição inicial na vida, nunca passaram pelo escritório modelo. E fecham a peça toda na prova, tiram 5, nota máxima. Tenho milhares de exemplos disso dos últimos 15 anos. Eu monto para eles um esqueminha. A petição inicial tem 3 partes. Parte 1, que é o cabeçalho. Parte 2, que é o corpo, é a estrutura. E parte 3, que é o fechamento, é o rodapé. É como um boneco, cabeça, tronco e rodapé. Na hora da prova, você tem que redigir essa peça processual, uma petição inicial. Você primeiro redige a P1, que é a parte 1, depois a P2, que é a parte 2, depois a P3, que é a parte 3. Salvo raríssimas exceções. Qualquer petição inicial deve ter 11 itens. 5 no cabeçalho, 3 no corpo e 3 no rodapé. 5, 3, 3, como se fosse um esquema tático de futebol. A petição inicial ela vai ter 11 elementos. Esses 11 elementos são factíveis de pontuação na prova. É o que eu ensino todo mundo quando chega no meu curso. Petição inicial é parte 1, parte 2, parte 3. Na hora da prova, olha o comando mental, faz a P1, depois faz a P2, depois faz a P3. Parte 1 são 5 tópicos que você vai escrever. Vai escrever do elemento 1 ao elemento 5. Fechou? Fechou o cabeçalho com 5 elementos, a parte 1, cabeçalho. Vai para a parte 2, que é o corpo, são 3 elementos. Elemento 6, 7, 8. Vai para a parte 3 fazer o fechamento da peça. É 9, é 10, é 11. Elemento 9, elemento 10, elemento 11. É um time de futebol, do goleiro ao ponto esquerda, do camisa 1 ao camisa 11. Isso é a petição inicial. No cabeçalho, na P1, você redige 5 elementos. É isso aqui, ó, se ligue. Ei, seu juiz, eu sou fulano e estou com meu advogado. Esses artigos permitem que eu ajuize essa ação em face de Beltrano. Ei, seu juiz, eu sou fulano e estou com meu advogado. Autor e capacidade postulatória, advogado, procurador. Esses artigos aqui, fundamentação legal do ajuizamento, permite que eu ajuize essa ação, identificação da peça, em face desse cara, o réu. Olha isso aqui, o que é a P1? Fala comigo, você que está em casa, fala comigo. Vamos lá, galera que tá, já é meu ex-aluno para matar a saudade, fala. O que é a parte 1 da petição inicial, que é nos embargos e é na porra toda nas petições iniciais? O que é a P1? Endereçamento, cara, fla e PQR. Endereçamento, cara, fla e PQR. Vai de novo. Fala, meu irmão, fala para memorizar. Bora, isso aqui é um treinamento, porra, isso aqui é uma aula. Endereçamento, cara, fla e PQR. Endereçamento, cara, QARA. Fla e PQR. O que é isso? Isso aqui é o cabeçalho que vale em regra 1,5 ponto na prova. Endereçamento. Eu vou endereçar para o juízo competente. Um juiz, se for o primeiro grau de jurisdição na primeira instância, ou o tribunal correto. Cará, C-A-R-A, Q-A-R-A, Cará, Q-A-R-A, Q-A, qualificação do autor, R-A, referência ao advogado. FLA, fundamentação legal do ajuizamento. IP, identificação da peça. QR, qualificação do réu. Olha isso aqui, endereçamento, cara, FLA e PQR. Endereçamento, qualificação autoral e referência ao advogado, fundamentação legal do ajuizamento, identificação da peça e qualificação do réu. Como é que eu monto o cabeçalho de qualquer petição inicial como advogado na minha vida? Qualquer ação, alimentos, reclamação trabalhista, a porra que for, meu irmão, queixa-crime, ação tributária para anular tributo, embargos à execução, como é que eu faço? Endereçamento, cara, FLA e PQR. Endereçamento, cara, FLA e PQR. Enderecei, ei, seu juiz! Cará, eu sou fulano e estou com meu advogado, qualificação do autor, referência ao advogado. IP! É FLA, endereçamento, cara, FLA, fundamentação legal do ajuizamento. Esses artigos permitem ajuizar essa ação. IP, identificação da peça. QR, qualificação do réu. Exemplo. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, dá 3 pontinhos, vara, competente para execução fiscal. Da comarca, do município, 3 pontinhos. Pedro Barreto. Nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, identidade, domicílio e residência. Vem por meio do seu advogado, procuração anexo com as qualificações e o endereço para os fins do artigo 39, inciso 1 do CPC. Respeitosamente perante Vossa Excelência, nos termos dos artigos 6, 8, 9, 16, 17 da Lei de Execuções Fiscais, ajuizar os presentes embargos do executado, embargos da execução fiscal, em face do município X,
Pessoa jurídica, direito público interno. Exequente, ora embargado. Endereço. E sua respectiva fazenda pública municipal, diante dos fatos e fundamentos a seguir apresentados. A petição inicial começa com o cabeçalho, que é a parte 1, que é a P1, que tem 5 elementos. Na hora da prova eu tenho que redigir o endereçamento. E eu tenho que conhecer competência processual para entender o que é a organização judiciária, justiça comum estadual e federal, especializada, tribunais, STJ, STF. Tá? Então, endereçamento para o juízo competente. CARA, qualificação do autor e referência ao advogado. FLA, fundamentação legal do ajuizamento. IP, identificação da peça. QR, qualificação do réu. Montei o endereçamento, CARA, FLA e PQR e montei a parte 1. Qual é a parte 2? FDP, fato, direito e pedido. Dos fatos e do direito, causa de pedir, do pedido. Quais são mesmo os elementos da ação? Lembra das aulas de processo civil, teoria da ação? Lá em processo civil 1, TGP. TGP você estudou jurisdição, competência, teoria da ação e teoria do processo, correto? É o quarteto da TGP. Quais são os elementos da ação? Sujeitos, causa de pedir e pedido. O que é o corpo da peça? A causa de pedir e o pedido. Causa de pedir remoto e próximo e o pedido. Então eu brinco com meus alunos. Endereçamento, CARA, FLA e PQR, filha da FDP. Aí você fecha valor da causa, local e data, advogado AB. Então a petição inicial ela tem 11 elementos. 5 na P1, 3 na P2, 3 na P3. E é isso que a gente faz em qualquer petição inicial. Agora, numa prova, você que vai fazer prova de concurso, você que vai fazer segunda fase da OAB, numa prova, a prova, bota na tua cabeça, não é a vida real. A prova é um processo acadêmico de avaliar a banca que está medindo o seu conhecimento naqueles institutos. A prova não é a vida real, aquilo é um processo simulado de avaliação em que a banca tem uma liberdade e uma autonomia educacional para te avaliar nos critérios que ela estabelece. Qualquer concurso público é assim. E a banca pode lhe pontuar em alguns itens que você nunca se preocuparia na vida real. Por exemplo, se eu estou ajuizando uma ação de embargos, eu não tenho que chegar na petição de embargos e dizer que é tempestivo. O procurador que se achar que é tempestivo, embargado, que alegue. O juiz que reconheça de ofício, se for o caso. Eu não tenho que, na vida real, perder tempo na peça de embargo no meu escritório para dizer, seu juiz, olha, eu estou ajuizando dentro de 30 dias. Lógico que não. Se eu estou dentro de 30 dias, eu não preciso dizer, ele que sabe contar. Ele sabe contar. A data está lá, a data da intimação da penhora é a data do ajuizamento, porra. Mas na prova, a banca quer que eu mostre que eu sei isso. Aí ela pode pontuar. Então, existem algumas, aspas, frescurinhas de prova que fazem com que a gente tenha que aprender a fazer petição, a fazer peça processual para a prova. E se alguém lhe disse que concurso é igual à vida real, me desculpe a sinceridade, você foi mal orientado. Eu já fui examinador de concurso, eu convivo com examinadores há mais de uma década, eu sou amigo de diversos examinadores, de diversas bancas diferentes. Para a faculdade, eu fui professor de faculdade de 5 anos. Uma prova na faculdade não é a vida real, porra. Não é, nunca foi, nunca será. É um processo de avaliação simulado em que você escolhe o que você quer avaliar. Então, a gente tem que aprender a pegar esse tarimba, essa cancha concurseira de fazer peça para o concurso, que não é igual à vida real. Na vida real, a banca não vai lhe pontuar num recurso se você... Na vida real, se você disser que o recurso é tempestivo, ou seja, eu vou fazer uma apelação. Eu não preciso dizer que eu estou apelando em 15 dias. Eu apelo em 15 dias e pronto. Eu não preciso escrever nas razões de apelação, nem na folha de rosto, que é em 15 dias. O juiz não dá nota no meu recurso. O tribunal, adquem, não vai dar nota. Não vai me desclassificar de um concurso. É a vida real, não é uma porra de um concurso. Não tem nota, não tem grau. Eu não vou deixar de ter a minha carteira do AB se eu não botar o prazo. Mas no concurso eu tenho que citar o prazo, porque esse é um item importante, que é passível de uma avaliação acadêmica. É como se na prova oral a banca quisesse me perguntar. Ela pode me perguntar. Entenderam? Então o que eu vou fazer com vocês no próximo bloco é redigir a peça processual da petição inicial de embargos para a prova. E no que consiste isso? A gente vai fazer a fórmula tradicional P1, P2, P3. Na P1, endereçamento, CARA, FLA e PQR. Na P2, fato, direito e pedido. Na P3, valor da causa, local e data, advogado OAB. Todavia, na P2, vocês que foram meus alunos sabem que eu suplico isso em todas as peças. Nunca vá para o concurso só com dos fatos do direito e do pedido. Abra tópicos especiais entre o dos fatos e do direito, ou entre o do direito e do pedido, e abra em caixa alta, em tópicos apartados, aqueles itens importantes desse instituto, dessa peça, que são factíveis de pontuação no espelho.
Eu ensino vocês, porra, peça a peça. Meu livro tem todos esses modelinhos. Gente, não vai para a prova fazer só dos fatos do direito do pedido. A banca pontua uma série de quesitos. Tem que pedir, tem que abrir um tópico para tutela de urgência, um tópico para as tempestividades. Tem. Então, nos embargos, a gente vai colocar 3 tópicos especiais. Porque são 3 temas de profunda importância ligados aos embargos do executado. E a banca possivelmente pontuará os 3 se cair embargos no próximo exame. Então, preste atenção. Dos fatos, a gente vai abrir 3 tópicos. Dos fatos, da tempestividade, 30 dias. Da garantia, é obrigatório embargo da execução fiscal. Do efeito suspensivo, não é automático, tem que requerer e comprovar que os requisitos estão obedecidos. Do direito do pedido. Fatos, tempestividade, garantia, efeito suspensivo, direito e pedido. Então, a nossa parte 2, a nossa P2 vai ser inchada por 3 tópicos especiais. Vocês que foram meus alunos se lembram, é a arte do topicamento. Para passar, tem que topicar. Para passar, tem que topicar. Senão, você não pontua a merdinha daquele ponto que vem no espelho. Ah, mas eu entendo que a banca está errada. Foda-se o que você entenda, meu filho. Você não é examinador, foda-se. Aprenda a pensar como gente grande. Pare de mimimi, de se comportar como gente mimada. Existem regras no concurso. A banca tem autonomia avaliativa. Fato, tempestividade, garantia, efeito suspensivo, direito e pedido. Ah, não vou fazer. Vai arriscar não ser pontuado. Problema seu. Eu estou aqui lhe alertando que é para você fazer. Você segue seu treinador se você quiser. Quando eu vou no médico e o médico passa o diagnóstico, eu cumpro, eu não questiono. Eu olho para mim, eu olho para ele. Eu não estudei medicina, ele estudou há 20 anos. Se eu confio nele, eu sei o que ele fala. Paciente não questiona o médico. Se for humilde. Tudo bem? Então, no próximo bloco, a gente vai fazer a petição inicial para uma prova de concurso, para uma prova do AB, para uma prova da FGV, para uma prova de outras bancas também. Eu vou tomar uma água e em 3 minutos eu abro esse bloco para a gente redigir a petição inicial. Porra, velho, que ritmo frenético foi esse bloco, viu? Sugadão. Porra. Alô, galera do Periscope. Caraca, 8h10 já. Tudo bem, moçada? Deu para entender? Deu para entender a diferença de EPE e embargos do executado? Os requisitos de cada um? Tudo bem? Que bom, eu fico feliz. Agora, o que a gente vai fazer no próximo bloco? Daqui a uns 3 minutinhos. Eu vou só tomar uma água ali. Deu um xixi, né? Aquela mijadinha. E vou voltar aqui pra gente redigir a peça processual. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, viu? Os coraçõezinhos aqui na tela. Fico feliz porque é isso que me move. É essa paixão por ensinar. Vocês veem que aqui o negócio flui, transcende. Você se empolga. Você... Não, eu troquei. Tô de bermuda branca hoje. Não é aquela vermelha de ontem, não. Tô de bermuda branca. Então, você respira isso. Você vive isso, né? E aí não importa se é aula de constitucional, se é de tributário, não importa se é aula de civil, se é de ADM, é da aula. É o que move a gente, né? É o que move, é o que faz a gente ficar fascinado, né? Eu entro aqui no estúdio e essa porra me fascina. Eu tô aqui, imagina que eu tô aqui sozinho, com o nosso câmera ali, o bravo, queridíssimo Joales, mas eu olho para aquela câmera, para cá, eu imagino o rosto de vocês, eu imagino um monte de gente aí precisando aprender, eu imagino um monte de gente que foi machucada na faculdade, que não aprendeu tributário, como eu fui machucado. Aí eu começo a visualizar vocês, eu começo a ver vocês aqui, eu não me sinto sozinho. É incrível, se deixar eu fico 10 horas aqui no estúdio falando, até as cordas vocais estourarem. É a paixão. É a paixão. É o amor por isso aqui, né? Então, meu povo, é isso aí. Vamos lá, Kelzinha, né? Mitila, todo mundo, muita gente querida, né? Amada, né? Tão bom ver vocês aqui. Priscilinha, Richelle, Shirloquita, galera do pelotão em peso aí, né? Bom, eu vou fechar esse bloco. Valeu, Kel, valeu, Miriam, Gracinha, todo mundo. Eu vou fechar esse bloco, doutora Ângela. Que bom que você passou a gostar de tributário, fico tão feliz. Isa, querida. Aninha, te amo, meu amor, obrigado. Filipão Garcia, Pedroca Neri. Aninha, querida demais, nossa, te amo, saudade de você. Priscilinha, Raquel, pelotão de tributário, tudo aí, Kelzinha, né? Isso, Vini, Azulay. Eu vou dar um pit stop rápido aqui e já eu volto. Tudo bem? Isso aí. E não se esqueçam que aqui 10 horas da noite tem uma puta transmissão aqui no meu Periscope, hein? De direito penal, processo penal. É um tema que mesmo a galera de tributário a gente tem que aprender. Foro com prerrogativa de função e tá na moda, né? A autoridade aí sendo presa.
Quer dizer, ex-autoridade, né? Quem tem foro por prerrogativa? O homem não tem, não. Já teve. Tá? Então, não. O câmera Joalisson, meu parceiro, Joalisson, né? Joalisson, meu parceiro. O único Joás que eu conheço, eu moro em Londres, eu vou encontrar com ele domingo, né? Meu primo de coração, é o único cara que eu conheço que chama Joás, tá? Então é isso, tá? Eu vou fechar aqui a transmissão, tá certo? Fiquem na paz de Deus. Já eu volto com o bloco 3 pra gente fazer a petição junto, tá? Contem comigo sempre, eu conto com vocês. Obrigado pelos coraçõezinhos. Estamos indo rumo aos 10 milhões. Rumo aos 10 milhões. Tá? Falta pouco para 10 milhões. Eu dependo de vocês, hein? São vocês, né, que me dão esses 10 milhões. Dale, Vini, dale lá do meu amigo Medula, Pedrão Medula, lá no Paraná, Pedrocão. Grande Medula, Medulaço, né? Grande coach, querido motivador nato, né? Um ícone da rapaziada, né? Beijão a vocês. Fiquem com Deus.